Olá pessoal, meu nome é Elisaf, eu sou professor de Física. Estamos aqui para uma aula sobre cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas que lhe deram origem ou que interferem no movimento. Veja o exemplo desse vídeo aí. Havia. Bom, esse vídeo mostra o chute do ex-lateral esquerdo da seleção, Roberto Carlos. É nada! Ele faz uma cobrança de falta. E o que nós vamos estudar na cinemática e o que nós vamos nos preocupar na cinemática é com a trajetória da bola, velocidade, o deslocamento que ela teve, sem nos preocupar com o que gerou esse movimento. Ou seja, para nós não vai interessar a força que Roberto Carlos aplicou na bola, e sim o movimento da bola em si. Agora vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais da cinemática. O primeiro conceito fundamental é o conceito de repouso e movimento. Nós podemos dizer que um corpo está em repouso quando a posição dele não varia no decorrer do tempo em relação a algum referencial, e ele está em movimento quando essa posição varia em relação ao referencial. Nós só podemos falar que um corpo está em repouso ou em movimento quando tomarmos um referencial fixo. Um corpo ele pode estar em movimento ou em repouso dependendo do referencial. Um exemplo bem prático disso é quando você está num ônibus, o ônibus está trafegando numa via, e em relação ao motorista do ônibus, você está em repouso, e em relação a uma pessoa que está fora do ônibus, você estaria em movimento. Então, sempre que falarmos de movimento e repouso, temos que levar em consideração um referencial. Outro conceito fundamental é o conceito de deslocamento. O deslocamento é uma linha reta que liga o ponto inicial ao ponto final. É diferente do espaço percorrido. O espaço percorrido ele é medido a partir da trajetória, como é o caso dessa figura aí. O espaço percorrido por um móvel que sai da cidade A até essa cidade B aqui é de 50 km. Esses 50 km foi a trajetória que ele percorreu. Porém, o deslocamento, que seria uma linha reta entre as duas cidades, seria de 30 km. Que bom. Velocidade escalar média. A velocidade escalar média ela é medida a partir da razão entre a variação do espaço percorrido sobre o tempo. Resumindo, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS é a posição final do móvel menos a posição inicial. Uma transformação importante é a transformação das grandezas, km por hora para metros por segundo. Você pode converter de km por hora para metro por segundo dividindo por 3,6. E se você quiser fazer o inverso, de metros por segundo para km por hora, eu acho que não entendi muito bem. Dá para repetir, por favor? 6. Movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em que o móvel ele sempre percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, a velocidade é sempre constante e diferente de zero. Uma característica do movimento uniforme é que a aceleração do móvel é nula, já que a velocidade é constante. E a função utilizada pelo movimento retilíneo uniforme é essa aqui, S igual a S0 mais VT, onde o S é a posição final do móvel, o S0, posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo. O movimento uniforme ele pode ser progressivo ou retrógrado. Ele é progressivo quando o móvel caminha a favor da orientação da trajetória. Então, seus espaços crescem no decurso do tempo e a velocidade escalar é positiva. O movimento ele é retrógrado quando o móvel caminha contra a orientação da trajetória, ou seja, o sentido positivo, como nesse exemplo aqui, seria o sentido da direita para a esquerda, e ele se move na direção contrária. Então, nesse caso, dizemos que o movimento ele é retrógrado, ou seja, velocidade é menor do que zero.
Agora, os gráficos do movimento uniforme. O primeiro gráfico que nós vamos falar é o gráfico da posição em função do tempo. Como a função do movimento uniforme é uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser representado por uma reta, que parte da posição inicial do móvel até a posição final, no certo decorrer do tempo. Vixe Maria! Uma observação sobre esse gráfico é que a velocidade escalar é obtida. Uma observação importante sobre esse gráfico é que a velocidade escalar ela é obtida a partir desse gráfico, você calculando a inclinação da reta. Então você calcula a velocidade a partir da inclinação da reta, ou seja, o ΔS sobre o ΔT. O gráfico da velocidade em função do tempo é um gráfico desse tipo aqui. Veja que a velocidade nesse gráfico, como o movimento é uniforme e a aceleração é nula, a velocidade é sempre constante. À medida que você vai passando o tempo, a velocidade ela nem aumenta e nem diminui. Você pode calcular a variação do espaço a partir da área da figura, nessa área rachurada aqui, ó, que é igual à área de um retângulo, que é a base vezes a altura. Ou seja, seria o ΔT vezes a velocidade. É nada! Agora vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1. Um móvel percorre um trecho retilíneo de estrada, indo da cidade A até a cidade B, distante 180 km da primeira, saindo 10 horas de A para as 11 horas em um restaurante situado no ponto médio do trecho AB, onde o motorista gasta exatamente 1 hora para almoçar. A seguir, prossegue viagem e gasta mais 1 hora para chegar a B. A sua velocidade média no trecho foi de acordo com os dados da questão, você tem que a distância entre as duas cidades é de 180 km. Então, o espaço percorrido por ela é de 180 km. E o tempo para fazer essa viagem é de 3 horas. Muito cuidado na hora de interpretar o tempo, porque a questão diz que ele para por 1 hora no restaurante para almoçar, sendo que a velocidade média ela é a média das velocidades que o corpo, um móvel, tem durante a sua trajetória. Então, independentemente de ele ter parado 1 hora ou não, o tempo que ele gastou na viagem foi de 3 horas. É nada! Então, substituindo os valores na fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, você tem que é 180 dividido por 3, igual a 60 km por hora. É importante lembrar que o fato da velocidade média dele ter dado 60 km por hora não quer dizer que ele esteve sempre com 60 km por hora. Como fala no próprio exemplo, vai ter um instante de tempo em que ele parou para almoçar, vai ter algum tempo que ele vai se mover acima de 60 e outros abaixo de 60. Porém, a média da velocidade dele durante o trajeto foi de 60 km por hora. Agora um exemplo de um movimento retilíneo uniforme. Um móvel descreve um MRU de acordo com a função horária. S igual a menos 20 mais 5t. Determine. Letra A. O espaço inicial e a sua velocidade escalar. B. A posição no instante t igual a 10 segundos. E C. O instante em que passará pela origem dos espaços. Essa letra A é muito simples, né? A questão deu a função horária para você. S é igual a menos 20 mais 5t. Você tem a função horária do movimento uniforme, que é essa aqui, S igual a S0 mais VT. E o que você precisa fazer para encontrar a posição inicial e a velocidade é só comparar as duas equações. Então, fazendo uma comparação entre as duas funções, você consegue ver facilmente que a posição inicial do móvel é menos 20 e a velocidade é de 5 metros por segundo. Letra B. A letra B pede para você encontrar a posição do móvel após ter corrido 10 segundos. Nesse caso, basta você pegar a função horária que foi dada na questão e no lugar do t colocar o 10 segundos. Por quê? Esse t corresponde ao tempo.
Então, no lugar do t, você coloca 10 segundos. Logo, nós temos na nossa função aqui menos 20 mais 5 vezes 10, que dá 50, menos 20 mais 50 igual a 30 metros. E a letra C pede um instante em que o móvel passa pela origem. A origem do movimento ela é dada na posição igual a zero. Então, nós vamos ter a origem quando o S for igual a zero. Logo, substituindo na equação que foi dada na questão, você tem que zero é igual a menos 20 mais 5t. Passando menos 20 para o outro lado, eu tenho 20 igual a 5t. Então, o tempo é de 4 segundos.